A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui em mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos falando diretamente dos estudos da TV FATEC, da cidade de Votuporanga, São Paulo. Hoje nós vamos estudar a lição 6. Parece que recebemos essa lição esses dias mesmo e já estamos na lição 6. A lição 6 será ministrada no dia 11 de maio de 2014. O tema desta lição hoje é o Ministério de Apóstolo. Eu quero ler com os irmãos em tela aí o textual, e em seguida a verdade prática e indicar a leitura bíblica em classe que os irmãos realizarão no domingo de manhã. O textual diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios 4:11. A verdade prática diz o seguinte: o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o Evangelho de Cristo. A leitura bíblica em classe, o presbítero Abner está indicando aí em tela para você, ela se encontra em Efésios 4, versículos 7 a 16, vocês estarão fazendo essa leitura, ela é um pouco extensa, nós não fazemos aqui em estúdio para condensar um pouco mais o tempo. Vamos partir para a introdução. Basicamente, amados, essa lição do nosso trimestre, da nossa Escola Bíblica Dominical, e o trimestre está falando de dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com um poder extraordinário. Basicamente, essa lição 6, ela trabalha com 2 pontos. O primeiro ponto é a questão do apostolado, o apostolado nos dias atuais, a questão do apostolado dos dias atuais, que ele trata aqui até dizendo assim, apostolicidade, o apostolado atual, e trabalha com a questão do colégio de apóstolos, ou seja, o colégio apostólico. Então nós estaremos basicamente nessa lição definindo o que é colégio apostólico, o que é apostolicidade, e também tratando do assunto se existe mesmo ainda esse ministério de apóstolo, e comentando algumas coisas sobre esse termo apóstolo. A lição é bem condensada e trabalha nesses conceitos aí. Os irmãos vão tirar alguma dúvida a respeito, creio eu, dessa questão do apóstolo, apostolado e outras coisas mais. Na introdução diz assim: iniciaremos o estudo pelo dom ministerial de apóstolo, ou seja, apóstolo é um dom ministerial. O item 1, ou capítulo 1 do colégio apostólico, ele subdivide-se em item 1, item 2 e item 3. O item 1, o termo apóstolo; o item 2, o colégio apostólico; o item 3, a singularidade dos 12. Então, o termo apóstolo, diz aqui no item 1 do capítulo 1, significa enviar, remeter, oficialmente comissionado por Cristo. No caso do colégio apostólico, que foi os 12 discípulos de Jesus, que foram convocados por ele, foram pessoalmente comissionados por Jesus. Então, esse apóstolo, do colégio apostólico, seria esse caso aqui, ou seja, oficialmente comissionado pelo próprio Jesus de Nazaré. Nesse caso aqui, enviar, remeter, ainda hoje eu, você, ou qualquer ministro da igreja, ou qualquer pessoa que esteja no ministério pastoreando, ou seja responsável por uma igreja, ele pode enviar e remeter. Ele pode enviar e remeter pessoas, ele pode fazer esse trabalho. Aí a dúvida é: esses que foram oficialmente comissionados por Cristo eram apóstolos? Sim, do colégio apostólico, os 12 eram apóstolos, no sentido, não sei se posso dizer, estrito e lato da palavra. Agora, aquele que hoje envia e remete pessoas no trabalho, na obra de Deus, ele é apóstolo? Ou pode ser chamado de apóstolo? Segura um pouquinho aí, que nesse caso aqui, nós vamos esclarecer essa dúvida um pouco mais adiante na revista da Escola Bíblica Dominical. Nós só podemos afirmar, no presente momento, agora, onde nós estamos na lição da Escola Bíblica Dominical, nessa pré-aula, que os
o colégio apostólico, ou seja, o colégio apostólico, o que é colégio apostólico, pastor Marcos Palácio? São os 12 discípulos de Jesus, né? Uma chamada específica, e eles foram oficialmente comissionados por Cristo. Então, a pergunta é, esse colégio apostólico, esses 12 apóstolos, são apóstolos mesmo? São apóstolos. E o que envia hoje? O que envia hoje, nós vamos tratar desse assunto numa próxima aula. Não, nós vamos tratar ainda hoje, aqui na revista da Escola Bíblica Dominical. Fique tranquilo, até o final dessa pré-aula você vai saber se pode. Porque muitas pessoas aí usam e adotam o nome de apóstolo. E tem muitas pessoas que até criticam. Apóstolo como? Não tem mais apóstolo, né? Então hoje você vai saber se pode ter apóstolo, né? Como diz aqui o autor aqui, se pode ter apostolicidade. Olha que palavra abençoada. Se pode ter apostolicidade. Então nós vamos ver isso aí, se pode ou não. Nós vamos também descobrir hoje se o presbítero Abner já é um apóstolo ou não, né? Nós vamos descobrir isso aí. Se ele for, no final eu revelo para os irmãos. O item 2 do capítulo 1, o colégio apostólico, diz assim o item 2, o colégio apostólico. Olha a definição do colégio apostólico. É o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, convidados por ele. Então, no sentido da palavra mesmo, né? Vamos dizer assim, in natura, né? A origem da palavra, os apóstolos só são os convidados por Jesus. E tem uma observação interessante aqui, que esses apóstolos, e nós estamos falando aqui de dons espirituais, eles foram chamados por Jesus sem nenhuma experiência. Não eram homens preparados, não foram preparados, não fizeram um curso na época, não tinham preparo para isso, e foram comissionados por Jesus. Eu não vou entrar nesse assunto, nessa discussão, mas eu vou apresentar para os irmãos aqui, né? Que os 12 não eram preparados, não eram qualificados e foram chamados por Jesus para serem apóstolos. E diz aqui o autor que eles foram habilitados quando começaram a estabelecer a igreja, ou seja, aprenderam trabalhando. Aprenderam, conforme Atos 1 e 20, versículo 25, 26, 20, 25, 26, né, capítulo 1 de Atos, diz que eles aprenderam construindo, fazendo, e foram comissionados, chamados por Jesus para ser apóstolos, né, mas não tinham esse preparo. Já Paulo, ele foi instruído por Gamaliel. Paulo era um intelectual, extremamente preparado dentro do judaísmo. Ele era uma pessoa preparada, intelectual, capacitada, experimentada, mas se recusou a ser chamado de apóstolo. Paulo se recusou, né? Aqui na revista, nós tratamos até que o menor dos apóstolos, no item 3 do capítulo 2. O menor dos apóstolos. Então, nós vemos duas vertentes aí. Uma, né, o colégio apostólico, que é os 12 primeiros chamados por Jesus, que não tinham nenhum preparo, mas foram chamados para ser apóstolos por Jesus Cristo. E aprenderam e foram qualificados no trabalho. E nós vemos, por outro lado, Paulo, intelectual, preparado por Gamaliel, aos pés de Gamaliel, e não era apóstolo, né? Mas foi chamado pelo Cristo ressurreto, e esse diferencial nesses dois tipos de apostolado aí. Então nós temos aqui um diferencial que os irmãos podem aprofundar, e os professores podem explorar na Escola Bíblica Dominical, esses dois diferenciais aí, né? Essa chamada do colégio apostólico e a chamada de Paulo, essa diferença, um já capacitado intelectualmente e outros não. Então, os irmãos podem aprofundar aí na Escola Bíblica Dominical. Aqui é uma pré-aula, irmão, nós damos uma pincelada, né? Nós estamos dando uma pincelada para que os irmãos e os professores no domingo de manhã aprofundem o seu conhecimento.
O item 3 do capítulo 1 fala sobre a singularidade dos 12. Singular é único. Não está dizendo a pluralidade dos 12, está dizendo a singularidade. É singular, é único. Essa singularidade que nós vamos apresentar aqui, elas são específicas para o colégio apostólico. Ou seja, em tese, só foram para os 12 que andaram com Jesus. A primeira singularidade do colégio apostólico: eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Então só os 12 foram convocados, carne e osso, vida, pessoa a pessoa, pelo Senhor Jesus. Ninguém mais, nem eu e nem você, pode ser convocado por Jesus. Pessoalmente não. Em vida não. Outra singularidade dos 12: andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Não dá para andar com Jesus fisicamente, não. Não dá para andar com Jesus. Então, somente o colégio apostólico, somente esses 12 tiveram esse privilégio. Então, se você for colocar essas características, essas singularidades, somente o colégio apostólico pode ser chamado de apóstolo. Mas vamos ver. Eu só estou fazendo uma afirmativa para os irmãos aqui, para depois nós vamos discutir e ver se pode ou não. A revista hoje é um pouco polêmica, né? Mas nós estamos trabalhando no texto aqui, usando a pedagogia da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, e estamos totalmente de acordo com o pastor Linaldo Renovato, né? Que é um erudito na palavra de Deus. Então nós estamos totalmente de acordo aqui, e estamos apenas dando uma pincelada, explanando, para que os irmãos possam aprofundar no domingo de manhã. Aliás, antes que eu me esqueça, domingo de manhã, no domingo comemora o Dia das Mamães. Parabéns para minha mamãe, e parabéns para todas as mamães do Brasil, para todas as mamães das igrejas evangélicas, e parabéns também a todas as mamães da Igreja do Jardim Pinheiros da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. A todas as mamães aí do Ministério do Belém, do Jardim Pinheiros, Deus abençoe a todas as mamães que colaboram e abençoam a nossa igreja. Irmãos, a outra singularidade: andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Não dá para nós fazermos isso. A outra singularidade: receberam a autoridade do Senhor. Essa autoridade pessoal. Pessoa a pessoa, carne e osso. Então essas três características são singularidades do colégio apostólico. Somente o colégio apostólico recebeu isso aí. Se essas três características são singularidades, e essas três características são pré-requisitos ou requisitos para ser apóstolo, somente o colégio apostólico poderia ser apóstolo. Mas vamos deixar algo em aberto aqui, e depois nós vamos fechar no final essa discussão, se pode ter apóstolo ou não pode ter apóstolo nos dias atuais. Olha lá, primeira pergunta: na primeira singularidade, se eles foram convocados pessoalmente, nós não podemos ser convocados espiritualmente pelo Cristo ressurreto? Segunda pergunta. Hoje eu vou deixar os irmãos cheios de perguntas aqui, e vocês vão respondendo aí do outro lado da tela. A segunda pergunta: a segunda característica: eles andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Nós não podemos espiritualmente andar durante todo o nosso ministério, durante toda a nossa vida, com Jesus, o Cristo ressurreto? Terceira pergunta: eles receberam autoridade pessoalmente de Jesus, rosto a rosto, face a face, olho no olho. Nós não podemos receber a autoridade do Senhor Jesus, espiritualmente falando, do Cristo ressurreto? Então os irmãos aguardem aí. Bom, capítulo 2. Capítulo 2 diz assim, o apóstolo Paulo. O capítulo 2 subdivide-se em item 1, item 2 e item 3. O item 1 fala Saulo e sua conversão. O item 2, um homem preparado para servir. O item 3, o menor dos apóstolos. É um termo, viu, irmão? Mas Paulo não foi um apóstolo tão menorzinho assim, que só para os irmãos terem uma noção, né?
Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foi Paulo que escreveu. Meu Deus, esse homem escreveu muito, muito, dia e noite sem parar, pela vida dele, né, os anos de vida, pela quantidade de livros que ele escreveu, para a época, na dificuldade, né, na perseguição, escreveu muito. Na bonança, nós não escrevemos nenhum estudo bíblico hoje, não escrevemos nenhum folhetim, está difícil, né? E naquela época Paulo, com perseguição e tudo, dificuldade de material, né, locais inóspitos, e escreveu, né, tanta coisa assim. Dos 27 livros, 13 é dele, metade é dele. Então olha aqui, o item 1 do capítulo 2, o apóstolo Paulo, Saulo e sua conversão. Primeiro diz aqui que ele era intelectual, mas o contato com o Cristo ressurreto transformou totalmente a vida desse homem. Transformou totalmente a vida desse homem. Olha que contexto maravilhoso aqui. Uma intelectualidade que precisou ter um contato com Cristo ressurreto para ser transformado, para ser aproveitado como apóstolo. Os outros, o colégio apostólico, falta de preparo, precisou ter um contato com Jesus, até fisicamente, no caso do colégio apostólico, serem transformados no estabelecimento da igreja, no trabalho da igreja, para ser considerado apóstolo. Então, irmão, sendo ou não sendo intelectual, o seu contato com Jesus, é necessário uma transformação, e haverá uma transformação, senão de forma alguma você será apóstolo do Mestre. Item 2, do capítulo 2, um homem preparado para servir. Olha aqui, está dizendo que Paulo era preparado para o trabalho. Dos 27 livros, 13 eram do apóstolo Paulo. Ou seja, quem escreveu tanto estava capacitado. O item 3 do capítulo 2, o menor dos apóstolos, não pertencia ao colégio dos 12. Paulo, por não pertencer ao colégio dos 12, que foram, enquadrados nessa singularidade, convocados pelo Senhor, andaram com Jesus pessoalmente, receberam a autoridade pessoalmente dele, Paulo se recusava a ser chamado de apóstolo, tanto que ele reconheceu que não merecia ser assim chamado, pois considerava-se um abortivo, como que nascido fora do tempo, o menor de todos. 1 Coríntios 5, 8 e 9. Olha, parece que Paulo tinha um probleminha aí, em relação a não estar enquadrado nos 12 aí, do início, e ele se recusava a ser chamado, Olha, se Paulo que fez tanto, irmão, se recusava a ser chamado de apóstolo, tem tanta gente que briga por esse título, e Paulo se recusava. É algo para se pensar, Olha aqui, mas Paulo foi sim um apóstolo. Aí fica a pergunta, a resposta da pergunta, aquele monte de pergunta que eu fiz para os irmãos. Há apóstolo nos dias atuais? Há apóstolo nos dias atuais. Não no sentido do colégio apostólico, mas no sentido de Paulo, ou nos moldes de Paulo, sim, há apóstolos hoje. Ou seja, um pastor que constrói, um pastor que envia, preocupado com a obra missionária, fundador de igreja, trabalhando na obra, é um apóstolo. Agora precisa ser chamado, precisa ser aceito para ser chamado, Ele precisa aceitar, que também muitas pessoas não aceitam ser chamado de apóstolo. No caso, nem Paulo aceitava. Mas olha o que diz aqui em 1 Coríntios 9, 2. As igrejas plantadas por ele eram o selo do seu ministério apostólico. Ou seja, Paulo não precisava ser chamado. Ele já era. O trabalho dele testemunhava que ele era um apóstolo. Tem muita gente que não tem trabalho e quer ser chamado de apóstolo. Não tem selo e quer ser chamado. Há apóstolo nos dias atuais? Mas o selo é a garantia. Tem pessoas que exigem, não, eu sou apóstolo. Mas cadê? Cadê o selo do ministério?
que outorga esse apostolado? Então, há apóstolos sim, no molde de Paulo. O capítulo 3 fala sobre isso. O capítulo 3 fala apostolicidade, ou seja, apóstolos nos dias atuais. Efésios 4 e 11. O item 1 do capítulo 3 diz assim: ainda há apóstolos? O 2, apóstolos fora dos 12. O 3, o ministério apostólico atual. Diz aqui no item 1, ainda há apóstolos? Apóstolo como os 12? Não mais. Apóstolo do colégio apostólico? Não mais. Não existe. Apóstolo nos moldes de Paulo? Existe? Existe. Mas para ser apóstolo nos moldes de Paulo, precisa enviar, precisa remeter, tem que ter o selo do ministério apostólico, né? Tem que plantar a igreja. Quantas igrejas você plantou, meu amado? Quantos trabalhos tem constituído por você? Ah, pastor, eu estou aqui, abri uma primeira portinha, estou lutando para ver se ganha a primeira alma. Mas sou apóstolo. E ai de quem não me chamar de apóstolo? Ô, meu irmão, um presbitério para você tá bom. Dá para começar. Dá para começar. Então, muita briga por título. E o título não leva a nada, irmão. O que leva é unção na sua vida, né? Uma vida consagrada e trabalhar para Jesus. Eu gosto muito daquele: trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis. Trabalhar ninguém quer, né, irmão? Ninguém quer. A maioria das pessoas, quando vai trabalhar, agora título é uma bênção, né? Então, tem gente que tem um medo, como um pastor amigo meu disse assim: tem gente que tem um medo de perder a carteirinha, né? Treme. Eu acho que a carteirinha tem unção, deve ter fogo naquelas carteirinhas, né? Tem medo, irmão. Isso é meramente um documento organizacional. O que vale é o selo de Deus na sua vida. Apostolicidade atual. Ainda apóstolo? Não, no modo dos 12 não. O item 2 do capítulo 3. Apóstolo fora dos 12. A carta aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. Ou seja, a carta de Paulo aos Efésios atualiza, acredita e nos afirma que fora dos 12 ainda existe o ministério apostólico. Então tem muito apóstolo, irmão. Dentro da igreja aqui, na conclusão aqui, o autor coloca vários nomes aqui, entre eles D.L. Moody, Gunnar Ving, Daniel Berg, irmão André, William Carey, John Wesley, um monte de nomes de pessoas que foram apóstolos nos dias atuais. O item 3, o ministério apostólico atual. O que há é o ministério de caráter apostólico. Então, o que o autor está dizendo aqui, caráter são características, constituição. Então, o que há hoje é um ministério com características apostólicas, não nos moldes dos 12 do colégio apostólico, mas há a questão do apostolado ainda hoje nos dias atuais. Então, se perguntarem para os irmãos: apóstolos ainda hoje? Há vários apóstolos. Há vários apóstolos. Tem uns que são e tem uns que se intitulam, né? Nós estamos dizendo aqui dos que são. E os que são confirmados pela obra que fazem e são confirmados por Jesus. Que Deus possa abençoar os irmãos. Que o Espírito Santo possa falar melhor, que os irmãos possam ter um domingo abençoado nessa escola bíblica dominical, né? A escola bíblica dominical da lição 6 do dia 11 de maio. A conclusão está em tela para vocês. A conclusão diz assim: nos moldes do colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, esse entretanto é uma bênção, ainda mais quando vem com a vírgula. O dom ministerial de apóstolo, citado por Paulo em Efésios 4 e 11, está em plena vigência. O que é em plena vigência? Ainda é válido. Que Deus possa dar um ministério do apostolado para a igreja que você congrega, para o pastor que te pastoreia, para a sua vida, porque é através do ministério apostólico que a igreja de Deus cresce, né? Que a igreja de Deus, como diz o pastor Eli Martins, segue caminhando, né? Então a igreja segue caminhando
como um dom, com esse dom de apóstolo. Aí, se tem um nome, um apóstolo dos dias atuais. Pastor Eli Martins de São Carlos é um apóstolo dos dias atuais. Que Deus possa abençoar. Nós estivemos no sábado e no domingo passado na igreja do pastor Eli. Bênção. Deus possa te abençoar, pastor Eli, ao amado e seu ministério aí na cidade de São Carlos, e toda a sua família e os seus obreiros. Na tela fica aí os nossos contatos. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, né? Os irmãos até durante a semana, mesmo fora da lição da Escola Bíblica Dominical, dessa pré-aula, entre em contato, tem um e-mail, tem um telefone ali, nós responderemos com o maior carinho para os irmãos. Eu não deu tempo ainda de eu ler, mas eu vou ler os recadinhos, tem uns recadinhos lá, nós estaremos entrando em contato com os irmãos, respondendo esses recadinhos e dando um alô, um olá aqui para os irmãos. Que Deus os abençoe e até a próxima pré-aula, se assim Deus o quiser. Deus abençoe, irmãos.